programa Mais Médicos, especialmente a questão dos médicos cubanos. Já se passaram meses do início do programa Mais Médicos, criado junto com a promessa do plebiscito sobre a reforma política, lembram? Como resposta às manifestações do povo nas ruas, que completarão, aliás, um ano agora, coincidentemente, durante a realização da Copa do Mundo. O plebiscito sobre a reforma política foi para as calendas gregas, como diziam os romanos. O Mais Médico já trouxe, conforme a última informação, 15 mil médicos, 90% vindos de Cuba, e a um custo, portanto, da ordem de 150 milhões de reais mensais, ou algo em torno de 1,5 bilhão anuais. E isto ainda não contando o custo transferido às prefeituras e aqueles outros custos em discussão nos meios jurídicos referentes aos direitos do trabalhador garantidos pela Constituição brasileira. Bem, dirão alguns, eles são cubanos e lá esses direitos não existem. Ou existem, ou deveriam existir. No entanto, os que olharem as filas nos hospitais, ou penetrarem em seus corredores e salas de espera, ou observarem os equipamentos médico-hospitalares das periferias, ou a acomodação dos doentes amontoados nas enfermarias e frequentemente nos corredores dos hospitais, hão de ver que nada mudou. E se aumentou o número de consultas através dos médicos do programa nas periferias, há de se perguntar também se essas consultas foram eficazes, se os diagnósticos foram adequados, se os tratamentos resultaram em cura, ou isso não importa, ou não é parte do programa. Mas esta é uma primeira pergunta cuja resposta a sociedade quer saber, porque a ela, a sociedade, isso importa sim. Mas há outras perguntas cujas respostas a sociedade quer saber. O que acontecerá com o término do programa e o retorno dos médicos às suas origens? A essa altura, esse retorno acontecerá em menos de 3 anos. Ou o programa será prorrogado indefinidamente, permanecendo a saúde dos brasileiros na condição de dependente dos médicos importados, o que quase quer dizer dos médicos cubanos. O que pretende o governo? Ou isto é problema para depois das eleições? Esta é a perspectiva vista de um lado. Na perspectiva vista do outro lado, a sociedade quer saber como estão esses médicos proibidos de trazer suas famílias, os médicos cubanos, e proibidos de casar ou de constituir família no Brasil, sob pena de imediata extradição. E ainda, quantos são os não médicos vindos na qualidade de supervisores ou agentes do governo cubano para supervisionar os que vieram como profissionais? Ou não existem? Ou existem, mas não são do programa? Essas são algumas das perguntas cujas respostas os brasileiros têm o direito de conhecer. E o governo tem a obrigação, o dever de informar. Mas existem ainda outras questões de significado ainda mais amplo.
O que justifica que o Brasil, com um PIB da ordem de 2,4 trilhões de dólares, receba assistência de Cuba, um pequeno país cujo PIB é mais de 30 vezes menor que o PIB brasileiro, mal ultrapassando lá os 70 bilhões de dólares, e cuja economia se situa além do 50º lugar entre as economias do mundo, em cujo ranking o Brasil se orgulha de ocupar o 6º lugar. O que move Cuba a prestar tal assistência? Ou nós, o Brasil, a recebê-la? Ainda mais quando a assistência semelhante, embora em número muito menor que no Brasil, é prestada a mais de 70 países, envolvendo 40 mil médicos, segundo consta da mensagem do governo cubano, referente à programação nacional do país para 1914. Números esses que resultam numa média de 600 médicos por país assistido, enquanto no Brasil esse número se eleva a 15 mil médicos ou mais. A sociedade brasileira, à medida que assume a consciência, também não entende como pode tal inversão, onde o menor assiste ao maior, o mais pobre dá assistência ao mais rico. Alguns dizem, dá esmola o mais pobre ao mais rico. Como pode servir de orgulho nacional e de objeto real ou esperado de trazer apoio popular, inclusive nos palanques eleitorais, sem que se sinta no mínimo constrangido, ou sem que tenha o direito a esperar do governo uma justificativa a tal paradoxo? E, infelizmente, existem ainda outras perguntas essenciais, à espera de uma resposta. Sabendo-se que menos de 20% do que é transferido pelo governo brasileiro a título do custo dos salários dos médicos, e sendo pago a eles apenas 20% disto, permanecendo 80% desses recursos retidos nos cofres do governo cubano para cobrir sua receita orçamentária, como justifica o governo brasileiro tal desvio da finalidade dos recursos transferidos? Ou o recurso está sendo transferido realmente com o objetivo de completar a receita do orçamento do governo? Ou o governo brasileiro aceita como compatível com as leis, o regime democrático e os princípios constitucionais que fundamentam o nosso país, o fato de, no regime cubano, tudo pertencer ao Estado, a propriedade, os meios econômicos, a educação, o alimento, a moradia, a saúde, perdendo sentido em consequência o conceito de salário de quem trabalha, porque também o trabalho pertence ao Estado. O Estado dispõe do trabalho. Afinal, em que regime vivemos? Onde está a compatibilidade entre o nosso compromisso com a democracia, com os direitos humanos e especificamente com os direitos do trabalho, face ao regime dos irmãos Castro, mais de 50 anos, negando esses direitos básicos dos regimes democráticos, ou do que consideramos um Estado de Direito? Enfim, tratando-se de um acordo bilateral entre o Brasil e Cuba, por que razão esse acordo foi feito através de um organismo internacional, a Organização Pan-Americana de Saúde, tendo como parceira da parte de Cuba
uma estranha sociedade cubana mercantil comercializadora dos serviços médicos. Empresa que porta, até no nome, o estigma de ter sido o trabalho humano apenas uma mercadoria a ser comercializada, em confronto evidente com os acordos e compromissos éticos ou de direito internacional referentes aos direitos humanos, especialmente aos direitos do trabalho e do trabalhador. Ou, acaso, o fato de um organismo internacional ter se prestado ao papel de intermediário nesse negócio exime o Brasil desses compromissos, sem perceber que essa estratégia simplesmente acaba por tornar o Brasil o mandante e o beneficiário do crime, enquanto a Organização Pan-Americana de Saúde assume o papel de seu intermediário ou de seu instrumento para a execução. São essas, entre outras, as tantas perguntas que estão, de forma explícita ou na forma inconsciente, essa que gera a satisfação generalizada do povo. Essas são as perguntas, dizia, que necessitam de resposta. Mas resposta com transparência, sem a habilidosa manipulação do marketing e sem os interesses populistas na busca de apoio da sociedade, especialmente no ano eleitoral. Nas partes seguintes desses comentários ou dessas reflexões, nem tanto pretendo responder a essas perguntas, que cabe às autoridades as respostas, mas vou procurar refletir nelas sobre a natureza e as causas das controvérsias em torno deste programa, dando elementos descompromissados de qualquer interesse, para melhor entendimento de tão séria quanto complexa questão, que diz respeito essencial ao Brasil e aos brasileiros. Essas reflexões constam de 3 vídeos, as próximas reflexões. No primeiro, refiro-me às origens e às condições desse país, Cuba, que o levou a fazer da comercialização de médicos um dos mais importantes itens de sua pauta de exportação. No vídeo seguinte, refiro 2 experiências de ordem pessoal, bem representativas ou esclarecedoras, a meu ver, de como acontecem tais situações, como elas recaem sobre o povo desta ilha de Cuba. No último vídeo, procuro refletir sobre as alternativas de tratamento de tão grave problema que afeta o Brasil e os brasileiros: a saúde e a formação de médicos em quantidade e qualidade adequada às reais carências do país. Vítima da sucessão de políticas públicas, a saúde e a formação médica, voltadas essas políticas muito mais às coisas do que ao ser humano, relegado sempre ao último lugar entre as prioridades dos sucessivos governos. É para acompanharem comigo essas reflexões que fica meu convite aos meus amigos do Facebook e aos que se preocupam em contribuir para a construção de um mundo melhor, mais humano e mais participativo, junto também com meu convite a que acessem a página Participação e Solidariedade, somando-se ao nosso grupo, que é responsável pela mesma página e que deseja contribuir na construção de um mundo mais humano e melhor. Muito obrigado.